De novo, o que é o prazo decadencial, né? Um termo bem técnico. É o prazo que o fisco tem para constituir o crédito tributário, tá? Então, uma vez que ocorreu o fato gerador do tributo, ele tem um determinado prazo para constituir aquele crédito tributário, e essa constituição se dá com o lançamento. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar lá a falar de súmulas do CARF. Vou começar contextualizando, pode ser que alguém nunca nem saiba o que é CARF, mas calma, vamos lá falar tudo desde o começo. Mas o que eu quero falar, por que eu trouxe isso como atualidade tributária, tá? No dia 16 de dezembro, agora fim do ano, foi publicada a portaria 410 do Ministério da Economia, tá? Atribuindo efeito vinculante a diversas súmulas do CARF, tá? Então, diversas súmulas do CARF tiveram aí atribuição de efeito vinculante. E aí, gente, olha só, a gente teve aí 30 súmulas, né, mais de 30 súmulas com efeito vinculante, súmulas vinculantes, número 129 a 161, tá? Mas o que isso quer dizer quando eu falo de súmula vinculante? Primeiro, gente, o que é o CARF, tá? O CARF é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que tem a competência de julgar em segunda instância todas as discussões, todos os processos relacionados a temas ligados à seara federal, não apenas temas tributários, né, mas todas as autuações aí, temas que têm um impacto nas receitas do Estado, né, do Estado, do governo federal, vão para, em segunda instância, para julgamento no CARF, e aí a gente tem, via de regra aí, dentro desses, que são questões fiscais, né, a gente tem dívidas aí de quase que a maioria de natureza tributária, certo? Nós temos alguns outros órgãos que têm outros processos administrativos. No caso do CARF, ele vai julgar aí todas as dívidas que tenham natureza fiscal, tá bom? Em segunda instância. Primeira instância é a Delegacia de Julgamento da Receita Federal. Segunda instância é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é composto de diversas câmaras, diversas turmas, e nós temos ainda em última hierarquia o pleno, né? Julgamento pelo pleno do CARF, tá? Então, o que acontece? Esses casos aí, a gente teve aí 30 agora, no final do ano, foram casos já julgados há mais tempo, que já existia uma súmula, né? Eles já eram casos sumulados, tá? Por que se atribui a súmula, né? Súmula normalmente você tem alguns órgãos que têm a competência para pedir que um caso seja objeto, né, vá para ser votado e se transforme numa súmula. Normalmente são casos que são julgados de forma muito repetitiva no âmbito do CARF, tá? Contudo, uma vez sumulado, ele não necessariamente vincula toda a administração pública federal, tá? Todos os outros órgãos da administração pública federal. Uma vez que é atribuído o efeito vinculante a essas súmulas, aí sim é que essas súmulas passam a ter efeito vinculante para toda a administração pública federal. E por que isso é importante, tá? Porque uma vez que tem efeito vinculante, os contribuintes têm mais liberdade, mais segurança para agir em conformidade com os enunciados dessas súmulas, sem sofrer qualquer autuação fiscal, tá? Então, isso gera uma segurança para que eles possam agir, possam obedecer, não precisa entrar com nenhuma discussão, não precisa, uma vez que já existe discussão administrativa relacionada àquele tema, a essa discussão administrativa vai ser atribuído o entendimento da súmula, porque ela vincula, tá? Então, uma vez que seja favorável, o enunciado da súmula seja favorável ao contribuinte, ele pode agir, mesmo que ele não tenha nenhum processo, nada, ele já pode agir em conformidade. Então, a gente coloca isso dentro de um compliance fiscal como risco zero, né? Você pode agir, não tem risco. E muitas vezes tem muitas operações de planejamento tributário que são feitas tomando-se por base enunciados de súmulas vinculantes do CARF, tá? Então, eu não vou falar de todas as súmulas vinculantes, ok? Vocês podem depois, quem tiver interesse, vocês podem entrar podem buscar no Google súmulas vinculantes do CARF, vai te levar para um link do próprio CARF,
Lá nesse link você vai ter enunciado de todas as súmulas, tá? Todas as súmulas do CARF. E abaixo do enunciado dessas súmulas vai ter os acórdons que serviram de base para esse enunciado da súmula, então todos os julgados do CARF serviram de base. E que eu ia falar, tá? Então vocês vão ter, nesses enunciados, vocês vão ter os precedentes, tá? Os acórdons precedentes que levaram a esse entendimento, os acórdons do CARF que geraram esse entendimento da súmula. Por que é importante ver o acórdão? Porque às vezes só pelo enunciado da súmula você não consegue entender muito bem em qual contexto, o que exatamente ele quer dizer. Aí o que você faz? Você entra no acórdão precedente, em 1, 2, 3, todos vão ser julgados da mesma forma, tá? Então não precisa entrar em todos necessariamente, você vai entrar em 1, 2 no máximo, já vai ser suficiente para você entender o caso ali, e aí você vai poder entender melhor aquele enunciado da súmula, tá bom? E aí tem também a fundamentação nesse link, quando vocês colocam lá no Google, né, súmula vinculante CARF, vai ter um link do próprio CARF, vai ter também qual que é o fundamento normativo para essa súmula já estar com o efeito vinculante, tá? No caso das que a gente vai falar hoje, é a portaria do Ministério da Economia número 410, tá? Que ela é do dia 16 de dezembro, mas foi publicada só no dia 18 de dezembro. Ah, Letícia, mas por que você está falando disso agora? Porque, gente, a gente teve um recesso de fim de ano, né? Então, eu não fiz aula de atualidades ali entre o dia 18 e hoje. Então, hoje está sendo a primeira aula de atualidades que eu estou fazendo depois desse recesso que exatamente se iniciou no dia 18, ok? Então, pessoal da comunidade que está me assistindo, vocês vão notar que o nosso retrospecto de hoje, retrospecto tributário de hoje, ele está bem extenso, tá? Então, ele está bem extenso mesmo. Eu, como vejo pelo documento do Word, ele tem 47 páginas no Word, então ele está bem extenso, aconteceu muita coisa entre essa semana aí, final de dezembro e agora, né? No caso, foi até sexta-feira que a gente levantou as atualidades tributárias, então tem bastante coisa, tá? Eu selecionei os principais para tratar, mas depois vocês podem estudar esse material com mais calma, tá? O material do retrospecto, ok? Lembrando que todo mundo pode ter acesso ao retrospecto, tá? Ele é público, ele fica no site da Amaral Yasbeck, é yadvogados.com.br, só acessar o nosso blog, lá no blog buscar por retrospecto tributário, vocês vão ter toda segunda-feira, a gente divulga o retrospecto tributário. Então, isso é praxe, a gente já faz isso há mais de ano também, que a gente divulga no nosso blog o retrospecto. Então, para quem está iniciando na área tributária, para quem já é tributarista, tem essa dificuldade aí de se manter atualizado em relação a tantas mudanças, né, na nossa área tributária, então uma ferramenta que vocês têm, que é importante, que vocês podem criar o hábito de estudar toda segunda-feira, é o nosso retrospecto tributário, que é publicado no nosso blog da ayadvogados.com.br, tá bom? Também é uma forma que a gente faz para manter os nossos próprios clientes atualizados. Então, toda segunda-feira a gente também manda esse link do blog para os nossos clientes, né? Normalmente para o setor fiscal, setor contábil dos nossos clientes que gosta de dar uma olhada, saber todas as notícias, e é uma forma que a gente tem também de informar os nossos clientes, da gente se manter informado, saber quais são as notícias mais relevantes que podem impactar os negócios dos nossos clientes. Então, todo mundo se beneficia, né? E também de informar o público de uma forma geral, informar vocês que sempre me acompanham por aqui também. Para os alunos, para os membros da comunidade tributarista do futuro, toda segunda-feira eu faço uma análise geral com os comentários, né? Então, a gente comenta em cima, muitas vezes eu trago algumas reflexões sobre essas notícias, tá bom? Então, pessoal, foram as súmulas 129 a 161, que foram as súmulas que receberam efeito vinculante no fim do ano, tá? Então, a gente tem algumas súmulas que tratam de questões processuais tributárias, tá? Por exemplo, a súmula 129, ela fala: constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo, o sujeito passivo da obrigação tributária, deve ser intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso administrativo. Então, o que isso quer dizer? Eu estou me defendendo, eu fiz um recurso para o CARF, tá?
E, eventualmente, nesse recurso, vamos pensar assim, que a impugnação de primeira instância, né, que é a impugnação que a gente apresenta para a DRJ, para a Delegacia Regional de Julgamento, ela foi assinada pelo cliente, tá? Isso é muito comum na área tributária. O tributarista não assina. Normalmente, o tributarista, não normalmente, tá? Cada um segue um ritmo. Mas, às vezes, essa impugnação, às vezes, é o próprio cliente que faz, o departamento contábil, fiscal dele, não contrata ninguém para fazer essa impugnação, e ele mesmo vai lá e assina por certificado digital. Uma vez que ele perde, e daí abre prazo para recurso, ele vai lá e contrata um tributarista para fazer a defesa dele. Tá? E aí, o que acontece? Esse tributarista precisa receber o mandato, a procuração para representá-lo. Então, o que essa súmula está falando? Se não houve isso, se teve uma irregularidade nessa representação, é possível ser sanada essa irregularidade antes do conhecimento do recurso administrativo, né? Então, antes de vir lá, ele ser distribuído para um relator lá dentro do CARF, ele vai analisar a admissibilidade desse recurso, saber se ele é tempestivo, se cumpre os requisitos para cabimento dele. Então, antes disso, é possível que seja sanada essa representação aí processual, ok? Então, essa é a súmula 129. Súmula 130 diz o seguinte: a atribuição de responsabilidade a terceiros, tá? Com fundamento no artigo 135, inciso 3 do Código Tributário Nacional, que fala da responsabilidade pessoal, né? Responsabilidade tributária pessoal, não exclui a pessoa jurídica do polo passivo da obrigação tributária, tá? Então, a pessoa jurídica, mesmo que a responsabilidade pessoal seja de um terceiro, ela vai continuar ali como sujeito passivo da obrigação tributária, tá? Isso é o que está falando a súmula 130 do CARF, ok? Pessoal, então, assim, súmula 131, súmula 132, tem várias súmulas que têm natureza processual, tá? E algumas outras súmulas têm natureza material, tá? Então, vai falar do direito tributário material, tá bom? Eu não vou conseguir falar de todas aqui na nossa aula aberta, né? Porque a gente não tem tempo para isso. Mas eu deixo ali para vocês, né, essa tarefa e essa atividade de vocês lerem, né, tentarem estudar por conta, tentarem entender, caso vocês não entendam alguma coisa, eu fico sempre à disposição, tá? O pessoal da comunidade pode ir lá só fazer um post, falar, não entendi isso aqui, pode me explicar, tá bom? Claro que analisando as súmulas já me deu alguns insights de novas aulas, tá, pessoal? Então, analisando as súmulas, eu já vi a necessidade da gente trazer para a comunidade uma aula sobre método de equivalência patrimonial, tendo em vista que 2 súmulas falam sobre isso, tá? Então, já conversei com o professor João Eloy Olenick, ele vai preparar esse material para a gente e ele vai dar essa aula possivelmente em fevereiro, porque a próxima aula de janeiro dele já tem tema. Então, possivelmente em fevereiro, ele vai dar essa aula sobre método de equivalência patrimonial, porque é um conceito bem importante, que quem é da área contábil está mais familiarizado, mas nem sempre quem é de outras áreas tem essa familiaridade, e é muito importante a gente ter essas noções quando a gente vai fazer planejamento tributário, vai entender as consequências, né, do método de equivalência patrimonial aí, na contabilização das empresas. Normalmente a gente está falando aí de investimento, né, de uma empresa em outra, tá? Mas não vou entrar aqui, depois só vou comentar essas 2 súmulas que citam o método de equivalência patrimonial. Então, essa novidade para vocês, a gente vai ter uma aula sobre método de equivalência patrimonial, tá bom? Pessoal que não é da comunidade, 40 minutinhos dessa aula vai ser aberta para vocês, então vocês vão poder acompanhar também. E outra coisa que eu também vi a necessidade da gente ter uma aula na comunidade, também já falei com o professor João Eloy, uma aula sobre ágio, tá? Então, a parte contábil do ágio, contabilização do ágio, reflexos na seara do planejamento tributário. A gente tem muita discussão de natureza tributária aí em relação a ágio, tá? Então, essa é uma segunda aula que também o professor João Eloy vai dar, possivelmente em março, né, gente? Então, pensando que cada mentor aí dá uma aula por mês. Então, possivelmente em março ele vai dar essa aula, tá bom? Então, são temas aí que vocês vão... O pessoal da comunidade, que é o pessoal que já está mais avançado, né, já está mais aí no campo de batalha do tributário, a gente vai trazer sempre temas um pouquinho mais avançados para vocês, tá? Então, os alunos do FTF que também acabam ingressando na comunidade depois, vão ter também todo esse conteúdo, que é um conteúdo um pouquinho mais avançado. Bom, gente, mas são coisas importantes aí que vocês vão precisar
ter essa bagagem aí para cada vez mais vocês serem tributaristas do futuro diamantes, ok? Vamos lá, gente, continuando as nossas súmulas aqui, tá? Súmula 134 do CARF, uma súmula interessante para quem é do Simples Nacional, fala o seguinte: a simples existência no contrato social de atividade vedada ao Simples Nacional não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade. Então, o que acontece? Muitas empresas que estão no Simples, você vai olhar o contrato social delas, elas têm atividades que seriam vedadas, não poderiam estar no regime mais benéfico do Simples Nacional. Contudo, muitas vezes aquelas atividades estão ali por estar e as empresas não necessariamente praticam aquelas atividades, têm receitas advindas daquelas atividades. Então, o que fica aí a encargo do fisco? Comprovar que a empresa que está no Simples Nacional está efetivamente praticando, exercendo uma atividade que é vedada pela legislação. Tá? Então, esse é o enunciado da súmula 134. A súmula 133 ela é mais relacionada a instituições financeiras, tá? Então, bem específica, não vou falar. Súmula 137, aí sim, essa fala de método de equivalência patrimonial, chamado MEP, né? Método de equivalência patrimonial. Fala o seguinte: os resultados positivos decorrentes da avaliação de investimentos pelo método da equivalência patrimonial não integram a base de cálculo do IRPJ e da CSL na sistemática do lucro presumido, tá? Então, esse daqui, o que aconteceu? Eu vou falar um pouquinho bem rápido, o professor João Eloy vai dar uma aula sobre isso, tá? Mas eu vou só para contextualizar para vocês. Quando existe uma aquisição de empresas, tá, gente? A empresa que está investindo, né? Então, a empresa investidora que adquire uma empresa investida, ou que está adquirindo, ou que está investindo mesmo, né? Está investindo no patrimônio de outra empresa, isso tem um impacto no seu próprio patrimônio, tá? Porque está investindo em outro, no terceiro, então isso vai impactar. Então, a legislação, ela fala que essas empresas precisam adotar uma sistemática chamada método de equivalência patrimonial para poder reavaliar o seu patrimônio, né? Para deixar o patrimônio no valor ajustado a esse evento, ok? E aí, em alguns casos, em que essas operações se davam entre empresas, sendo uma delas submetidas à sistemática do lucro presumido, que aplicava o MEP, aí isso ensejava, né, como se fosse no aumento do seu patrimônio, no aumento das suas receitas, o fisco foi lá e autuou, porque essas empresas do lucro presumido não submeteram a tributação a esses resultados positivos do MEP, né, do método de equivalência patrimonial. Contudo, os casos que tem, muitos deles já em primeira instância, foi dado ganho de causa para o contribuinte, porque a legislação exclui isso da tributação, tá? Então, tinha um entendimento equivocado do fisco, da fiscalização ali nesses casos, de que só excluiria no caso de empresas submetidas ao regime do lucro real, mas não, se aplica também para empresas de lucro presumido. Então, isso ficou agora de acordo com o Geloy, né, não sabe nem por que teve discussão, mas teve, não foi uma só, foram alguns casos, tanto que virou uma súmula, né, agora uma súmula vinculante, falando que realmente não gera impacto tributário nem mesmo para as empresas do lucro presumido, ok? Aí nós temos algumas súmulas que falam de contagem de prazo decadencial, tá, como a súmula 138, fala de contagem de prazo decadencial, que isso é uma discussão não. Existem diversas discussões, que tanto no Poder Judiciário como no próprio âmbito administrativo, relacionadas a dúvidas sobre contagem de prazo decadencial, porque a gente tem a contagem do prazo decadencial do artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional, que é aplicado para tributos sujeitos a lançamento por homologação, tá? Gente, eu estou falando um monte de termo técnico aqui, tá? Me perdoem, eu sei que o pessoal da comunidade já está mais acostumado, são termos, os alunos que já estão mais avançados no FTF, o pessoal da comunidade já está bem familiarizado com esses termos, tá? Então, se você chegou aqui nessa live, está iniciando,
na área tributária, ou está pensando em entrar na área tributária, você vai se deparar com vários termos de um dicionário, vamos pensar, um dicionário tributário, né? O Impostopedia, né? Que a gente tem lá no nosso blog da Amaral Yasbeck também, a gente tem o Impostopedia, que é uma enciclopédia de termos tributários. Então, isso conforme vocês vão avançando, vocês vão vendo. Quem entrar no FTF também sempre vai ter toda essa bagagem aí, né? De todo esse início aí para migrar, né? Como falo, para partir do zero e se tornar um tributarista do futuro. Mas, enfim, voltando aqui, existe essa discussão da contagem, em muitos casos se discute qual que é a contagem do prazo decadencial, e, de novo, o que é o prazo decadencial, né? Um termo bem técnico. É o prazo que o fisco tem para constituir o crédito tributário, tá? Então, uma vez que ocorreu o fato gerador do tributo, ele tem um determinado prazo para constituir aquele crédito tributário, e essa constituição se dá com o lançamento. E aí, então, você tem o artigo 150 e tem o artigo 173 também, que fala também de uma outra forma de contagem de prazo. 150, parágrafo 4º, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação. 173, para os tributos sujeitos a lançamento misto ou por declaração, tá? Declaração ou de ofício, ok? Então, aí tem, quando chegam essas discussões de qual que é o artigo, como que faz a contagem. Então, quando essas discussões são reiteradas, elas também acabam se transformando em súmula. A exemplo da súmula do CARF número 138, que fala o seguinte: imposto de renda retido na fonte, incidente sobre receitas auferidas por pessoas jurídicas, sujeitas à apuração trimestral ou anual, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, parágrafo 4º, tá? Então, 150, parágrafo 4º, 5 anos contado do fato gerador do tributo. Então, uma vez pago, né, foi feito o pagamento via retenção na fonte, já é considerado lançamento por homologação com adiantamento de pagamento, então atrai a regra decadencial do artigo 150, parágrafo 4º. Ok? 139 também relacionado a instituições financeiras. Artigo 140 relacionado à tributação internacional, tá? Então, o que fala ali é que se aplica o disposto no artigo 11 da Lei 13.202, no sentido de que os acordos e convenções internacionais celebrados pelo governo da República Federativa do Brasil para evitar dupla tributação da renda abrangem a CSL. Então, o que acontece? Isso aqui já é uma outra temática, tá, gente? Tributação internacional, não sei se a Carol está vendo a gente, mas a Carol é minha aluna que quer se especializar em tributário internacional. Vamos lá. Falou até que entrou no FTF só por conta do módulo bônus de prática da tributação internacional. Mas vamos lá. O que acontece? Sempre teve uma discussão, porque, via de regra, os acordos celebrados, né, entre o Brasil e outros países, acordos bilaterais, para evitar a dupla tributação da renda, eles são específicos para falar que abrangem impostos sobre a renda. E a contribuição social sobre o lucro líquido, ela é uma contribuição, mas que também ela incide sobre a renda das pessoas jurídicas. Então, muito tempo se discutiu se os acordos abrangeriam apenas o IRPJ ou se também abrangeriam, no caso das pessoas jurídicas, né, RPJ, no caso de pessoa jurídica, ou imposto de renda da pessoa física, no caso de pessoa física, mais especificamente no caso de pessoa jurídica, se também abrangeriam a CSLL, né, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. E aí veio o artigo 11 da Lei 3.212 para falar assim, abrange. E aí, tá, mas abranja a partir dos acordos que forem celebrados a partir de 2015 ou também para os passados, para os que já tinham sido celebrados? Súmula 140 do CARF fala que aplica-se retroativamente, então abrange todos os tratados, inclusive os que foram assinados antes de 2015, ok? Que é a maioria, né? Tem muitos tratados assinados antes de 2015. Artigo 141, também é relacionado a instituições financeiras, mas a cooperativas de crédito, tá? Os bancos cooperados, né? Os chamados bancos cooperados. Então, o que fala a súmula 141? Que as aplicações financeiras realizadas por cooperativas de crédito constituem, sim, atos cooperados, afastando a incidência do IRPJ e da CCL sobre os seus resultados. Da outra discussão, a gente tem
um tratamento específico, né, mais benéfico, até garantido pela própria Constituição Federal, às cooperativas, ao ato cooperado, né, como fala lá na nossa Constituição Federal, se eu não me engano, no artigo 146, do parágrafo, não me lembro agora de cabeça, gente, artigo 146. E aí tinha discussão, se no caso de cooperativa de crédito, né, que são os chamados bancos cooperados, se eles também, sobre a sua receita, teria esse mesmo tratamento, né, mais benéfico, afastando a incidência da RPJ-CSL? Sim, CARF sumulou, súmula vinculante, que sim, também se aplica, ok? Súmula 142 do CARF, relacionada àquela equiparação de atividades a serviços hospitalares, tá? Então, gente, até 2008, a gente tinha na lei... Nossa, tem bastante assunto aqui para falar, né? Vocês viram que são assuntos bem diferenciados um do outro, mas hoje é uma aula mais avançadinha, né, gente? Quem está começando agora, acho que vai ficar um pouquinho mais difícil, mas vocês me perdoem, é porque já estou acostumada, aí o pessoal da comunidade já acompanha mais fácil isso. Mas, gente, o que eu queria falar para vocês sobre esse tema, tá? Aqui, ó. Até 2008, a gente tinha a redação do artigo 15 da Lei 9.249, que falava que, para os serviços hospitalares, a margem de lucro presumida, na sistemática de apuração do lucro pelo lucro presumido, era de 8%. E falava assim, artigo 15, a base de cálculo do imposto, no caso, imposto de renda, em cada mês será determinada mediante a aplicação do percentual de 8% sobre a receita bruta auferida mensalmente, daí, observado o disposto no artigo tal, parágrafo 1º. Nas seguintes atividades, o percentual de que trata esse artigo será de, inciso 3, 32% para as atividades de prestação de serviços em geral, exceto a de prestação de serviços hospitalares. Então, o serviço hospitalar, na sistemática do lucro presumido, ele é uma exceção à regra da margem presumida de 32%. Então, existe um benefício fiscal para reduzir essa margem de 32 para 8 para serviços hospitalares. Contudo, gente, não existia um conceito do que é serviço hospitalar e muito se discutiu, inclusive tem os próprios planejamentos tributários que visam equiparar algumas clínicas e tal a hospitais, né, a serviços hospitalares. A gente tem diversas discussões aí e planejamentos tributários que são feitos para isso, né, para reduzir a margem de lucro presumida de 32 para 8. Contudo, sempre teve essa discussão do que é o conceito de serviço hospitalar, tá? E aí, em 2008 foi mudada a Lei 9.249, que é de 95, então, em 2008, pela Lei 11.727, houve uma mudança nessa linha A do inciso 3, parágrafo 1º do artigo 15, falando que então, é de 32% para as atividades de prestação de serviços em geral, exceto as de prestação de serviços hospitalares, e daí teve toda uma inclusão. Auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica, citopatologia, medicina nuclear, análises e patologias clínicas, com uma condição, desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária, então não pode ser sociedade civil, que é o normal das clínicas médicas, então seja organizada sob a forma de sociedade empresária, precisa virar sociedade empresária, e atenda às normas da Anvisa, tá? Só que isso aconteceu em 2008, e mesmo depois de 2008 ainda tem discussão, mas antes era um conceito muito aberto, então, assim, tinha uma clínica médica, falava lá que tinha um serviço hospitalar, pronto, já fazia o planejamento tributário, começava a recolher na margem presumida de 8 e o fisco ia lá e autuava. Então, vocês imaginam um tanto de discussão que chegou no caso. Número 142, falando o seguinte, até 31 de dezembro de 2008, né, enquanto vigia ainda a redação original da Lei 9.249, então, até 31 de dezembro de 2008, são enquadradas como serviços hospitalares todas as atividades tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à promoção da saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas, mesmo que sejam eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas, excluindo-se
às simples consultas médicas, tá? Então, até 31/8, todas as atividades voltadas à promoção da saúde, exceto consultas médicas, então mesmo as clínicas, até 2008, era um conceito bem mais aberto, então elas ganharam. Então, de 2008, daí tem que passar a cumprir mais os outros requisitos que estão lá na redação ajustada da linha A, para abranger, tem que ser sociedade empresária e cumprir todos os requisitos da Anvisa, tá? Então, essa súmula CARF número 142, hoje a gente não vai mais aplicar tanto, né, porque tem uma limitação temporal até 2008, então já passou, a gente não consegue mais nem aplicar para planejamento tributário, mas eu quis trazer aqui porque é algo que, mesmo hoje, a gente faz planejamento tributário para mudar, né, a gente procura sempre que possível, atendendo todo o propósito negocial, mudar as atividades de determinadas empresas ligadas à área da saúde para enquadrar no conceito de serviço hospitalar da nova redação da linha A. Então, sociedade empresária, atendendo todos os requisitos da Anvisa. Bom, deixa eu ver, gente, o que mais que temos aqui que vale a pena comentar com vocês. Algumas súmulas relacionadas a multas. Importante dar uma olhadinha. Salário de contribuição. Deixa eu ver aqui, uma multa. Tem algumas súmulas relacionadas a multas. Súmula CARF número 152, acredito que hoje já não tenha mais tanto essa discussão, mas eu vou comentar aqui porque é interessante, que fala o seguinte: os créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal, reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado, que tenha permitido apenas a compensação com débitos de tributos da mesma espécie, podem ser compensados com débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados pela Receita Federal, observada a legislação vigente por ocasião da sua realização, tá? Então, uma vez que você entrou com processo judicial, uma tese tributária, transitou em julgado em favor do contribuinte, ele pediu para fazer a execução administrativa via compensação, tá? Então, é possível que seja pegado aquele crédito, que foi habilitado, compensado com outros débitos de quaisquer tributos administrados pela Receita Federal, contudo, precisa-se sim observar a legislação vigente no momento da realização da compensação. Então, hoje, qual que é a legislação vigente? IN 1717, que já teve várias alterações. Então, no momento da compensação, tem que olhar lá qual que é a redação atualizada da IN 1717 para promover a compensação, tá bom? Que mais, gente? Multa, drawback, drawback também relacionado a prazo decadencial, drawback é o regime aduaneiro especial, não vai dar tempo de eu comentar sobre ele hoje com vocês. Súmula 157, o pessoal do agro, tá? Tem a súmula 157, que fala de agro, tem a súmula 150, que fala de agro também, tá? Então, o pessoal do agro dá uma olhadinha nessas súmulas, 157 e 150. Súmula 158, uma súmula importante também, principalmente para remessa de rendimentos para o exterior, tá? Fala assim: imposto de renda na fonte, incidente sobre valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a cada mês a residente domiciliado no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas, compõe a base de cálculo da CID, tá? Então, essa é uma discussão que pode ser que ganhe uma nova roupagem no âmbito judicial, tá? Não no administrativo, por conta até do entendimento do STF, no tema 67, de que o tributo não deve estar na base de cálculo de outros tributos, mas aqui fala que a CID está assim, não, que o IR-fonte está assim na base de cálculo da CID, tá? Súmula CARF 158. Ver o que mais estamos acabando aqui. 159 fala de lançamento para glosa de ressarcimento de PIS e COFINS não cumulativo. 160 fala de multa. E o 161 fala... a súmula 161 é interessante também, tá? Vai ser a última, e é a última que eu vou comentar com vocês.
Erro de indicação na DI, na declaração de importação, da classificação da mercadoria. Então, eu errei ao indicar a classificação fiscal da mercadoria, a NCM da mercadoria, certo? Por si só, enseja, então errei, e enseja a aplicação de multa de 1%, tá? Ainda que o órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento seria igualmente incorreta, tá? Então, errei ao indicar a NCM, tenho multa de 1%. Se eu errei na própria classificação fiscal, não só na indicação da NCM, mas a própria classificação, aí eu tenho as multas pelo erro na classificação, as multas, as diferenças de recolhimento de tributo, mas o próprio erro na indicação dá ou seja uma outra multa, que é essa multa de 1%, tá? Então, importação, a gente tem que sempre tomar muito, muito cuidado. Pessoal, finalizamos aqui, que eu tinha programado para essa primeira parte aqui da nossa aula aberta. Espero que tenham gostado, tá? Vocês podem olhar a portaria do Ministério da Economia 410 para olhar todas as súmulas vinculantes. Podem entrar lá direto no CARF, buscar por súmula vinculante, vocês vão ter todas. Lembrando que é importante a gente saber isso para orientar os clientes na consultoria, analisar risco de operações de clientes e, eventualmente, fazer planejamentos tributários, ok? Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. Pessoal, beijo, aqui essa transmissão. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.